Oi, pessoal. Como teve alunos que comentaram comigo que não estavam ainda entendendo o que seria um termo algébrico e que não sabem classificar quanto ao grau, então eu resolvi fazer novamente outro vídeo sobre esse assunto, ok? Sobre esse conteúdo. Gente, quando eu tô fazendo lá na aritmética, 2 mais 3 é igual a 5. Aritmética tem a ver com números. Álgebra tem a ver com números e letras. Então, quando eu faço assim, ó, 2 mais 3, eu tenho termos. Um termo, dois termos. Separado por uma adição. Mesma coisa acontece na álgebra, tá? Mesma coisa acontece na álgebra. Vocês têm ali termos algébricos, tá? Por exemplo, você tem 2x mais y. O que vai acontecer? Eu tenho um termo algébrico, dois termos algébricos. Eu tenho um binômio. Binômio. Certo? Por que aqui tem igualdade e aqui não tem? Aqui igualdade porque ele está igualando. Então, isso aqui não é uma expressão, seria uma equação. Quando eu tenho sinal de igual, equação terá sempre o sinal de igual. Expressão não tem o sinal de igual. Não tem o sinal de igual, certo? E nós estamos trabalhando com expressões e não com equação, tá? Por enquanto, são expressões algébricas. Então, aqui eu tenho um termo, dois termos. Quem me separa os termos? O sinal de adição, o sinal de subtração. Daí, outro exemplo, eu tenho lá x mais 4 menos 3y. Então, eu tenho um termo, dois termos, três termos. Então, eu tenho um trinômio, porque eu tenho três termos. Como que eu sei que eu tenho três termos? Porque eu tenho sinal de adição e subtração separando. Então, ele separa o x do 4, aqui eu tenho 2. E o subtração, ele separa o 4 do 3y. Então, eu tenho um termo, ó, um termo, dois termos, três termos. Certo? Espero que tenham entendido. Agora, vamos para o grau do monômio. Monômio, um termo somente, tá? No momento que eu faço assim, 2x, eu tenho um termo. Esse x, ele tá elevado na primeira potência, só que o 1 não aparece. Lembram que não tem obrigação de aparecer? Então, quando você vai analisar o grau, você vai olhar a parte literal. Você vai analisar a parte literal. O que te interessa para o grau é a parte literal. Então, você deve analisar a parte literal. Lá na parte literal, você só tem o x elevado à primeira potência. Então, ele é primeiro grau. Tá? Agora, se eu fizesse, ó, 2xy ao quadrado. Qual é a parte literal? A parte literal é xy ao quadrado. Detalhe, esse 1 nós já tínhamos visto. Esse x já tinha 1. O y tem 2. Então, eu vou somar. Ele é de um terceiro grau. Porque eu vou somar os meus expoentes. Tá? Eu somei o 1 mais o 2. Entendeu?
Daí eu tenho somente o número 4. Tem parte literal? Não tem parte literal. Se não tem parte literal, ele não tem grau. O grau é 0. Grau 0. Porque não tem, não existe. Então, não tem, não existe. Eu boto 0, tá? Agora, quando eu falo em mais de um termo, tá? Quando eu falo mais de um termo, eu falo polinômio. Dentro dos polinômios, sim, tem a classificação: binômio, trinômio e polinômio. Mas, quando nós falamos em monômio e polinômio, um termo, monômio, vários termos, poli, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu tenho um 4x ao quadrado mais um 3y. Novamente, vou ter que analisar parte literal. A parte literal do 4 é x ao quadrado, ou seja, é segundo grau. Certo? A parte do y, do 3 ao segundo termo, ele é y. Então, ele é primeiro grau. O que acontece quando eu tenho mais de um termo? Tu vai verificar o termo que tem maior grau. No caso, eu tenho 4x ao quadrado e tenho 3y. Qual é o maior grau aqui? O x ao quadrado. Então, o polinômio pertence ao segundo grau. Um outro exemplo, vamos colocar aqui. Tá terminando minha folha, não tô conseguindo segurar. Vamos ver. Eu tenho aqui 3xy mais 4l ao quadrado x mais 5m elevado à quinta potência. Tá? Qual é o grau desse termo aqui? Bom, aqui tem 1 e aqui tem 1, então é segundo grau. Daí agora, do segundo termo, primeiro termo, segundo termo. Qual é o grau desse termo aqui? Bom, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então eu tenho terceiro grau. E agora? Desse terceiro termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Ah, o m é elevado à quinta potência, então quinto grau. Lembra que eu falei? Qual é o termo que tem maior grau? O maior grau é o 5m elevado à quinta potência. Então, esse polinômio pertence ao quinto grau. Ok? Então, é isso, certo? Então, aqui tá o termo algébrico, monômio e polinômio, o grau do polinômio, tá? Espero que tenha ajudado.